Doutrina de Sócrates e Platão, segundo princípio destacado por Kardec. A alma perturba-se e confunde-se quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Então, quando a gente precisa entender alguma coisa do mundo físico, a gente tem muita dificuldade. Então, há uma perturbação dentro de nós e uma confusão dentro de nós, porque a gente está servindo do corpo para isso, e o corpo ele tem seus limites, né? Bom, a alma tem vertigens como se estivesse ébria, né? Como se estivesse drogada, como se estivesse sob efeito do álcool, por exemplo. Por quê? Pois se prende às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Essas coisas que são sujeitas a transformações são as coisas físicas, né? Por sua natureza física, tudo se transforma. Ao passo que, ao contemplar a sua própria essência, então quando a alma contempla, quando a alma verifica, analisa sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal, né? Quando ela se volta para si mesma, para entender-se a si mesma, para compreender-se a si mesma, para contemplar-se a si mesma, ela não está perturbada, não está confusa, porque tudo que diz respeito à alma é puro, eterno e imortal. E, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. O que está por dentro dela é o que ela é da mesma natureza do que está por dentro dela, né? Então, ela permanece tanto tempo quanto é possível ela permanecer. Terminam então suas perturbações, pois ela está unida ao que é imutável, a esse estado de alma que chamamos sabedoria. Então, a sabedoria é contemplar-se a si mesmo, é entender-se a si mesmo, a conhecer-se a si mesmo. Isso é que é sabedoria para Sócrates e Platão. E aí, Kardec vai considerar o seguinte dentro dessa doutrina. Assim, o homem que considera as coisas sob o ponto de vista material, terra a terra, esse homem, ele vive iludido, porque são coisas transitórias, né? Uma hora ele vai olhar para o rio e depois ele vai olhar para o rio novamente, o rio já vai ter mudado, né? A gente está sempre com as coisas materiais mudando. O céu nunca é o mesmo, as árvores nunca são as mesmas, as pessoas nunca são as mesmas. Bom, para apreciá-las de maneira justa, para apreciar as coisas de maneira justa, é preciso vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, então, de alguma maneira, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. E aí ele indica o capítulo 2 no item número 5 para a gente olhar. Então, dessa forma, a gente percebe que Platão e Sócrates falavam a mesma coisa que o Espiritismo fala, né? Olhar com os olhos do espírito, né? E não do corpo. A alma precisa olhar com os olhos do espírito para poder compreender as coisas de maneira justa.